À segunda-feira o desporto, aqui na Nova Manhã, para trazermos para todos vocês também a presença do João Couto, que aqui está connosco em estúdio. Olá, viva, muito bom dia, João. E então, para falarmos do jogo do Varzim, foi ontem à noite, domingo à noite, um jogo em que o Varzim não conseguiu vencer, algo a que infelizmente já estamos habituados, e as coisas a ficarem muito complicadas, se bem que ainda, digamos que à tona d'água, o Varzim ainda a respirar, mas com dificuldade para aquelas que vão ser as últimas jornadas. Conta-nos tudo como é que foi ontem e o que é que vamos esperar ainda deste Varzim. Olha, Rui, bom dia. Não foi seguramente por falta de apoio, aquele apoio vindo de fora, porque não há apoio lá dentro. Não há, nem pode haver. Isto há que cumprir as regras, e as regras terão que ser cumpridas mesmo até ao fim do campeonato. Estamos quase a acabar, faltam 2 jogos. E, portanto, não foi por falta de apoio que esta equipa não teve um bom desempenho. Não basta só jogar para o lado, jogar para a frente, jogar para o meio, trazer para trás, enfim, andarmos para ali e rodelhar o jogo se não formos eficazes. E foi isto um pouco o que faltou a esta equipa do Varzim. Foi a eficácia, não é? Faltou eficácia, Rui. Foram criadas N situações, coisas que nos pareciam demasiado óbvias para o Varzim poder marcar, pelo menos na primeira parte, e poder, enfim, surpreender de algum modo, se é que assim se pode chamar, um Penafiel que já nem sobe nem desce. O Penafiel andava ali, pronto. Penafiel que ainda tem um homem ali a meio campo que sabe o que faz à bola, é um inteligente, um jogador que passou, como sabes, pelos 2 grandes. Continua a ser um grande jogador. O Bruno César. O Bruno César é um bom jogador, Rui, para esta divisão e para estes jogos. E ainda tinha lugar em algum clube da Primeira Liga, digo eu. Tinha ali do meio da tabela. Porque ele é muito bom jogador, muita inteligência já. Até o nosso amigo Chuta, Bruno César, como sabes, jogou no Benfica e no Sporting, e portanto ainda fazia ali, como se costuma dizer, uma perninha. E, portanto, relativamente ao Varzim, faltou a eficácia, mas a eficácia por si só, Rui, não justifica tudo, quer dizer, porque há situações que nós não percebo. Então, o treinador não se levanta para dar um morro na mesa, não, o treinador só se levantou na hora da aflição, quer dizer, quando o barco levou 2 tiros no porta-aviões e começa a deitar água, e foi que o comandante saiu da sua toca. E depois há uma outra coisa que eu não percebo, mas isso ficará para a análise final, relativamente àqueles posicionamentos no banco de suplentes do Varzim, que é uma coisa... A mim irrita-me aquelas coisas, não gosto. Gosto de ver pessoas ativas, pessoas que deem 2 berros. Há pessoas que às vezes nos criticam por falarmos alto. Mas é assim... O falar alto significa que é autoridade, que é imposição, que a gente tem necessidade muitas vezes de falar alto. Eu trabalhei aqui há uns anos com uma pessoa que dizia que o falar alto por vezes não se tem razão. Pois é, mas o falar alto significa que nós estamos vivos. E quando se discute problemas de trabalho, convém que toda a gente ouça, mas são problemas de trabalho, não é discussões inúteis. Enfim, às vezes discussões acaloradas e situações que não nos levam a lado nenhum. Não é isso que quer dizer. Quando se fala em trabalho tem que se falar alto, ponto. Faz-me lembrar o Lobomir ao domingo à noite, naquela cozinha. É o homem que mais barafusta, o homem que, embora às vezes me irrita determinadas situações, mas isso, enfim, não somos todos iguais e, portanto, há chefes e chefes. E, portanto, onde eu quero chegar? Este Varzim pecou, sobretudo, pela finalização. Um Varzim que não sabe aproveitar. Eu pergunto aos treinadores onde é que estão os remates de meia distância. São aqueles remates, Rui, que tu procuras surpreender um guarda-redes, que pode estar a dormir àquela hora, que a bola pode bater num defesa ou num avançado e pode, digamos que, desviar a trajetória da bola, ou seja enganá-lo. Eu não vejo isso. É escusado ter que entrar com a bola pela baliza dentro, como se costuma dizer. Não, Rui, não há essa necessidade. E pode-se rematar de fora da área. Meia distância, Rui. Há ali zonas em que se pode rematar muito bem, de meia distância, mesmo o rasteiro, do modo como a bola está, e o próprio relevado, que choveu, houve uma altura que chovia torrencialmente, de facto. E, portanto, isto pode ser uma arma relativamente a quem tem necessidade de chutar à baliza e quem tem necessidade de fazer golo.
É evidente que há um lance em que o Varzim também a sorte não acompanha. Isto é assim, quando os Santos, quando todos os Santos ajudam, nada custa. E neste caso os Santos não ajudaram. Há ali um desvio de um jogador do Varzim em que a bola bate no poste, seria o 2-2. Já quase, no cair do pano. Quase no cair do pano, no calcanhar, mas ainda daria uma lufada de ar fresco para este Varzim, como eu disse, que teve situações efetivamente muito boas, mas o que é facto é que consente 2 golos. Mas deixa-me dizer-te, com vídeo árbitro, o segundo golo seria anulado, porque está fora de jogo, e só me admira como é que o fiscal linha, sem pressão, se dissesse o fiscal linha foi pressionado por ainda por cima do lado dele. Exatamente, por uma bancada enorme, mas, amigo, as bancadas só têm cadeiras. Tem cadeiras e tem muito pó também. E publicidade. E publicidades e muita água, porque não, mas era fora de jogo. Durante evidente, é fora de jogo. Evidente. Nestas pequeninas coisas que leva aqui a equipa esteja nesta situação. O que é que valeu ao Varzim nesta jornada? Foi o facto do Porto B ter perdido, o Oliveirense ter perdido, mas atenção, hoje há um jogo entre o Vilafranquense e o Viseu, em que nós estamos a pedir para que o Viseu ganha ao Vilafranquense. Porquê? Porque o Vilafranquense tem 27 pontos, o Viseu tem 33, em caso de vitória faz 36, portanto o jogo é hoje e em Viseu, portanto o Viseu terá tudo e mais alguma coisa para poder, eu só estou aqui a ver a hora do jogo, creio que é às 5 da tarde. Creio que há, exatamente, é às 5 da tarde, e portanto vamos todos estar atentos a torcer pelo Viseu. Pelo Viseu, claro, não vamos torcer pelo Vilafranquense, porque o Vilafranquense vai alcançar o Varzim, não é? Olha, o Vilafranquense já de si tem um calendário horrível, não é? Mas também isto é tudo na teoria, como sabes. Portanto, o Vilafranquense a seguir recebe o Cova da Piedade. O Cova da Piedade tem 33 pontos ainda, precisa de um pontinho ou 2 ou 3, não é? E depois vem ao Vizela. Quem é o Vizela, nesta altura, é o segundo classificado, com possibilidades de subir à Primeira Liga, quando faltam 2 jogos, como sabes, para acabar. E só tem um ponto de diferença para o terceiro, tal que vai ao play-off, que é o Arouca com 59 pontos. Portanto, se o Vilafranquense perder, as coisas, enfim, ficam aqui mais ou menos, mas obriga-nos, por exemplo, a ir, para não sofrermos no último jogo, que é com o Oliveirense em casa, aqui na Póvoa, obriga a que o Varzim vá ao Casa Pia pelo menos não perder. Mas se ganhar melhor, atenção, claro. Se ganhar melhor. Agora, nunca é motivo para grandes festas, porque eu como disse aqui há 8 dias, eu não sou contra as festas, sou até a favor das festas. Agora, que seja no final, e no final toda a gente festeja, toda a gente faz. Não é como alguns querem fazer peregrinações aí umas quantas santinhas que nós temos em volta da nossa terra. Para o Varzim, há pessoas que se lembram ficar na segunda liga quase que nem é de festejar, era quase que uma obrigação. Rui, mas deve-se festejar, sabes porquê? Por isto. Porque é que não há memória. Também foi um ano atípico. Eu não digo, mas foi típico para quem? Para todos? Para todos. Eu pensei que o Covid só tinha atacado o Benfica. Não. Para todos. Toda a gente levou, uns mais, outros menos. Pronto. Mas deixa-me dizer-te que esta é uma época tão atípica para o Varzim. Isto ultrapassa o historial todo. Sabes quantas derrotas em casa tem o Varzim? Tem 10. 10, exatamente. 10 derrotas, Rui. Perdão, o Varzim em casa só ganhou 3 vezes. 3 vezes é muito pouco. Porto B, Mafra e Benfica B. Quer dizer, isto é horrível. Quer dizer, tu perdes 10 vezes em casa num campeonato. E o número de treinadores com público, Varzim, nas bancadas, eu não sei o que isto seria. E o número de treinadores que o Varzim teve. E claro, o número de treinadores. Quer dizer, 4 treinadores, eu diria 4 mais 1. As apostas mais ou boas, as decisões mais ou boas na direção. Isto não é complicado, não é muito complicado, não é muito normal acontecer uma coisa destas. Mas olha, e portanto esse lance, como eu disse, daria o 2-2, já foi aos 91 minutos, portanto as coisas poderiam ser um bocadinho diferentes. Mas somaria mais um ponto, 31, mas enfim, não ganhando não presta, como se costuma dizer. E, portanto, olha, e o que é que temos agora a seguir? Deixa-me só rematar com esta situação, porque isto, enfim, a vida leva-nos... mas deixa-me ainda falar do Varzim. Quando o 11 inicial sobe ao relevado, nós ficamos cabisbaixos por vermos que o Varzim não tinha um lateral direito de raiz.
Nelson Agra estava castigado, e pronto, e por aí fora. Ele teve que adaptar, o Sr. António Barbosa, teve que adaptar um central ao lado direito, que na circunstância o Michael Douglas teve bons, mas falta-lhe aquela rotina do lateral direito. E que toda a gente sabe o fundamental que é a ala direita de uma equipa, num sistema ofensivo, defensivo e por aí fora. Quando vimos três defesas centrais de raiz, Michael Douglas, André Miquel e Luís Pedro, pensamos assim, alto, está aqui a tática do Rubem Amorim. Dos três centrais. Mas para isso é preciso ver quem é o lateral direito e quem é o lateral esquerdo. Como é que isto irá funcionar? Enfim, olha, ficamos admirados com esta forma tática, e depois isto obrigou a que o nosso amigo António Barbosa só tivesse feito 3 alterações, quando tinha aqui mais uma ou outra opção no banco, em que podia, a devido tempo, ter alterado. Voltou a mexer outra vez tarde e a más horas na equipa, quer dizer, quando tudo indicava que ele, após o 1-0, o 0-1, melhor dizendo, ele pudesse logo alterar ali o que fosse naquele esquema da equipa, porque via-se que a equipa perdia-se com jogadas na frente que não tinha pés nem cabeça, só que, pronto, faltou a chamada eficácia, faltou a pontinha de sorte, faltou, olha que nos outros jogos faltou um bocadinho de tudo e depois no fim torna-se um monte de nada, como se costuma dizer, porque, como eu disse há bocadinho, com 10 derrotas em casa, isto não é explicação, isto não é normal, digamos, seria o contrário, não é? Perder 10 vezes tempo em que era um perigo vir jogar na Póvoa, ninguém passava na Póvoa. Em que fazíamos do nosso estádio um verdadeiro fortaleza quase intransponível. Exatamente. João, e já que estamos a dizer que faltou isto, faltou aquilo, faltam 2 jogos. O que é que temos aí pela frente? Deixa-me ainda só acrescentar que este jogo começou com 1 minuto de silêncio. Exatamente. Pela morte de Avelino Gomes do Monte, que faleceu, como sabes, a meio desta semana. Avelino Gomes do Monte foi presidente do Varzim durante um mandato, ali no início da década de 90, creio que entre 90 e 92, e foi o homem que revolucionou aqueles onde são os atuais balneários. Foi na gestão dele que tudo aquilo foi feito, e portanto deixou-nos aos 77 ou 78 anos, se não me falha a memória, e portanto deixou obra também, enfim, figura subejamente conhecida na Póvoa de Varzim, nos vários setores, vários quadrantes que tem esta nossa cidade, social, empresarial, político e também desportivo. Portanto, Avelino Gomes do Monte, para ele a nossa homenagem. O campeonato continua e vamos cumprir então as últimas 2 jornadas. A jornada do próximo fim de semana está marcada com o Varzim a jogar às 3 horas da tarde no Casa Pia. E se bem se lembram, Casa Pia... No domingo. No próximo domingo. Casa Pia, para mim até é um dia especial, ainda vou ver como é que se vai gerir esse dia, mas pronto. Casa Pia, que é um estádio especial, um estádio de Pinamanique, porque foi lá em 2015, Rui, não sei se sabes, que fizemos aquela última transmissão, em que naquele céu... que todos choramos. Em que todos choramos, claro, choramos de alegria. Daí por vezes, vermos gente feliz com lágrimas, não é? Mas dessa equipa não estará quase ninguém no Varzim, pois não? Não, o último resistente tinha sido o Nelsinho, que nós nos estamos a lembrar que ainda está no ativo. Nelson Agra não estaria, é capaz de estar, Nelson Agra. Talvez estivesse. Também. É capaz de ser o único. Nelson Agra e talvez Rui Coentrão, uma questão de irmos... Sim, o Rui Coentrão também, creio. Coentrão, é uma questão de irmos aos Canhanhos e vermos que 2015 também não foi assim há tanto tempo, há 6 anos. E, portanto, mas foi uma tarde histórica. E foi lá que o Varzim garantiu com esse empate a subida e depois essa grande festa. E ainda bem, aí sim, uma maravilha, com a cidade toda a receber-nos no Parque da Cidade, com uma multidão, uma coisa enorme. Aí muito bem, é para se comemorar, é para abrir as garrafas todas, haja vinho, haja alegria, haja tudo isso. Nesse aspecto, muito bem. E que coincidiu, como sabes, com o último dia no Parque. Nesse ano. E, portanto, é o Casa Pia. O Casa Pia é um clube que está tranquilo, 40 pontos no 9º lugar, portanto,
outro que nem sobe nem desce, portanto irá ficar por ali, e que naturalmente o Varzim terá que se fazer à vida, não é? E fazer à vida é lutar mais com o adversário, porque é o Varzim que precisa e não o Casa Pia. Agora, eu tenho muito medo nesta altura do campeonato, Rui, de umas certas movimentações que possam existir. As jogadas extra-campo. Jogadas de bastidores, aquelas passagens não sei do que por baixo das mesas. Nós acabamos por não ver. Ganharem, facilitar. Uns para ganharem, outros para se deixarem perder. Isto é muito feio, é muito mau. Porque depois, mais tarde ou mais cedo, são situações que, vindo a público, são extremamente chatas e depois vão punir pessoas que, enfim, porque se vendem por dar cá aquela palha. A última jornada será a meio da semana, ainda não está calendarizada, está marcada, naturalmente. E portanto logo se vê, depois a Liga vai ordenar isto, daqueles que os estão para lutar, para subir. Não é o caso do Estoril, como sabe, já subiu e foi campeão no sofá. Mas o caso do Vizela, que luta para subir, e depois os outros casos do Arouca, Feirense, uma Académica que na reta final tem decepcionado. O Chaves já não chega lá, mas por exemplo a Académica poderá chegar. 59-62 poderá acima da Académica, e portanto a Liga depois vai coordenar tudo isto no sentido de colocar estes jogos de maior interesse em termos de tabela classificativa, colocá-los todos no mesmo dia e à mesma hora, para que tudo isto funcione naturalmente como deve ser. Marcamos encontro para 2 dias. Não sei se a Primeira Liga... Vamos falar da Primeira Liga. 1 minuto para nos falares do Sporting, que pode ser campeão já hoje ou amanhã. O que é que achas que vai acontecer? Pode, se o Porto não ganhar hoje ao Farense, o jogo que está marcado para o final do dia, ou então amanhã o Sporting em casa com o Boa Vista poderá fazer a festa. Não é? A festa entre o Sporting, não é nas bancadas, é uma festa à imagem daquilo que nós vimos ontem, à chegada da equipa ao estádio do Varzim. Portanto, será uma festa cá fora, mas o que é facto é que o Sporting tem tudo nesta altura para ser campeão. Perguntavas-me tu há dias, Rui, se os grandes, ainda faltavam 5 jornadas ou 6, se os grandes ainda iriam perder pontos. E perderam pontos, naturalmente que perderam pontos, porque isto é mesmo assim, quer dizer, a pressão é enorme, há equipas que nesta reta final que não cedem e portanto como tal tudo isto é futebol, tudo isto, e os homens não são de ferro, digamos, são de carne e osso como nós, que têm qualidades, têm defeitos, têm sentimentos. Claro, portanto, deixa-me só sublinhar a parte de baixo da tabela, é que o Boa Vista precisa ganhar. O Vista precisa, tem 30 pontos. O Rio Ave também está em perigo. O Rio Ave tem 31. O Rio Ave, que no início da época lutava com o AC Milan, está de repente quase em risco de descer de divisão, caso as coisas corram mal, não é? E o calendário do Rio Ave não é muito fácil. Vai ao Santa Clara, portanto vai aos Açores, recebe o Porto precisa, e o Porto nestas coisas não facilita. O Porto, como sabes, não facilita, e vai à Madeira. Quer dizer, nas duas saídas fora, uma é aos Açores, a outra é à Madeira, frente ao já condenado, ou praticamente condenado, Nacional. E recebe o Futebol Clube Porto. Recebe o Porto, portanto, como eu digo, um calendário extremamente difícil, portanto o Rio Ave que procura pontuar, pontuar nas ilhas. É quase que entre Boa Vista e Rio Ave esta jogada de quem vai, quem fica, quem vai, não é? É uma luta tremenda. Este final de tabela, ainda tens aqui o Farense pelo meio, tem 28 pontos, portanto tudo isto poderá... Lá está, o Farense que hoje também vai querer pontuar, embora seja no Dragão, é complicado. É muito complicado, Rui, porque... Mas já vimos tanta coisa a acontecer, não é? Claro, o Porto depois do empate que lhe soube... Não sei se lhe soube a vitória, mas podia sentir ali o maior aperto por parte do Benfica. Este empate deu-lhe, digamos que, uma certa folga, embora não adormeça muito, porque senão pode acordar com pesadelo. Muito bem, nós vamos marcar encontro para o dia 8 dias, o Varzim joga no domingo. É domingo, 3 horas. E, acima de tudo, a continuação de uma boa semana. É boa semana, Rui. E muito obrigado por teres vindo também ao nosso programa. Grande abraço. Um abraço e até para